O ministro Fernando Haddad segue em férias, mas a economia não dá trégua. Nessa terça-feira, o secretário executivo da pasta, Dário Durigan, garantiu que o governo vai manter o arcabouço fiscal. Quem chega com as informações é o repórter André Anelli. O André, bem-vindo de volta. O atual chefe do ministério também reafirmou o compromisso com as contas públicas. Bom trabalho, bem-vindo. Obrigado, Tiago. É isso mesmo. Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, reafirmou o compromisso do governo federal com o arcabouço fiscal, dizendo que vai cumprir a meta relacionada ao déficit zero, custe o que custar, nas palavras dele. Relembrando que a equipe econômica já promoveu um bloqueio de cerca de 11 bilhões e 200 milhões de reais e um contingenciamento de outros 3 bilhões e 800 milhões de reais, totalizando um corte de 15 bilhões no orçamento, e o secretário executivo afirmou que a Fazenda gostaria de ajustar as contas públicas mais rapidamente, mas que precisa tomar decisões a partir de dados e de avaliação de políticas públicas. Nesse sentido, ele defendeu que o governo tem tomado todas as medidas necessárias para cumprir o déficit não só em 2024, mas até 2026, último ano do atual mandato do presidente da República. Recentemente, a gente teve algumas reuniões com o presidente em que a gente tirou 5 encaminhamentos importantes. O primeiro foi manter o arcabouço fiscal até 2026, custe o que custar, como o ministro Haddad disse à imprensa na sequência da reunião, a pedido do presidente Lula. Então, o arcabouço fiscal ele traz uma série de novidades, ele traz piso de investimento, ele traz uma regra anticíclica, ele traz um teto de despesa, ele traz um mínimo de crescimento da despesa por ano, e o arcabouço fiscal vai ser mantido, e para isso algumas medidas precisam ser tomadas. Essas declarações foram dadas durante um evento de políticas industriais, evento que foi promovido pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, em parceria com o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Na ocasião, o secretário executivo do Ministério da Fazenda também comentou a respeito da sucessão no Banco Central. O mandato do atual presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, termina no próximo dia 31 de dezembro e Dário Durigan afirmou que a escolha do próximo ocupante do cargo será tranquila para evitar o que ele chamou de reações indevidas no mercado financeiro. Fazer a transição da autoridade monetária também com responsabilidade, sem arrobo político. Somos a favor da autonomia do Banco Central, porque a autonomia do Banco Central garante que não haja oposição política no Banco Central, que haja diálogo técnico, que haja entendimento. Isso é muito importante nesse momento do país. E ainda durante essas manifestações, o secretário executivo defendeu, como a gente ouviu agora há pouco, a autonomia do Banco Central, que por diversas vezes foi questionada pelo presidente da República. Dário Durigan, a gente relembra que ele ocupa o cargo atualmente de ministro da Fazenda, ele ocupando esse cargo então de forma provisória, já que Fernando Haddad está em férias e deve retomar o posto já na quinta-feira. Tiago. E falando de questões importantes e a repercussão dessas falas também, daqui a pouco você volta, André Anelli, com as últimas informações de Brasília. Bom, Nelson Kobayashi, é interessante, né? Porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é um político. E o número 2 dele não é político, mas ele deu declarações que muitas vezes são incomuns para o próprio ministro da Fazenda, falando da autonomia do Banco Central. Essas declarações chamaram a atenção, hein? Pois é, por isso há sempre uma preocupação entre os políticos que exercem os cargos importantes do governo, como é o caso do ministro Fernando Haddad, de deixar um número 2, número 3 da pasta falar em público, porque daí ele pode ser ou muito sincero, ou muito técnico, ou ele pode tentar aderir a um discurso do seu superior, que às vezes tem uma natureza política que não combina com a sua tecnicidade do cargo. Nesse caso, a gente vê aí o número 2 da pasta falando sobre responsabilidade fiscal, que me parece estar de acordo com o que pretende o ministro da Fazenda. Aliás, me parece o ministro da Fazenda o mais responsável dentre todos aqueles seus correligionários, inclusive muito pressionado, né, diante da sua
intenção, da sua vontade de alcançar a tal meta ou as tais metas estabelecidas para esse governo. Meta de inflação, metas fiscais, dentre tantas outras metas. É claro que diante de um governo tão gastão como esse, dificilmente ele alcançará esses resultados. Mas tentar, dá para dizer que está tentando. Agora, sobre a sucessão no Banco Central, é saber, né, Kobayashi, se nos próximos meses haverá uma pressão para que esse nome, pelo menos, seja antecipado. Se o mercado vai gostar ou não vai gostar, aí é uma outra situação. Mas para o governo seria interessante antecipar esse nome, mesmo que não haja a sucessão antes? Na verdade, o governo já antecipou há muito tempo o nome da sucessão no Banco Central, Gabriel Galípolo. Agora, a surpresa seria se não fosse ele o escolhido, né? É claro que há toda esta expectativa, se de fato será confirmado, se outros nomes surgirão, até porque o próprio Gabriel Galípolo, como um voto que é nas decisões colegiadas do Copom, também acompanhou a manutenção da taxa de juros ou a redução no nível em que reduziram as taxas quando elas aconteceram, e essas decisões foram sempre muito criticadas pelo presidente Lula. Então não se sabe se a sua conduta, por enquanto, no colegiado vai tirar dele a chance de ser o escolhido. Eu ainda aposto que seja o Gabriel Galípolo o escolhido para suceder Roberto Campos Neto.